Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje a festa do apóstolo Santo André. André é aquele que é o irmão de Simão Pedro e que era um discípulo de João Batista. Então, quando João Batista reconhece que o Messias chegou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deixa João Batista e vai ser discípulo de Jesus, o segue. Na multiplicação dos pães tem um episódio que é aquele que quando Jesus vai perguntar o que fazer para dar de comer àquela multidão, é André que vai falar daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E a tradição vai falar que Santo André, ele foi crucificado em uma cruz em forma de X. Então, por isso, a famosa cruz de Santo André, que tem esse formato. Hoje, nós, na primeira leitura, temos o texto da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja que o apóstolo aqui vai repetir de novo esses dois componentes do corpo humano, esses dois órgãos, a boca e o coração. E vai continuar, pois todo aquele que nele crê não ficará confundido. Então, a carta aos Romanos, ela trata do tema da fé. Então, ela fala da salvação que nos vem pela fé e a fé em Jesus Cristo. Todos têm o mesmo Senhor. Então ele vai dizer assim, portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos temos o mesmo Senhor. Esse tema para os primeiros cristãos era muito determinante, porque as comunidades eram formadas por pessoas que eram oriundas do paganismo e aqueles que eram oriundos de Israel. Então, era pessoas diferentes que formavam uma mesma comunidade e por isso o apóstolo vai insistir que todos têm um único Senhor, que é Senhor seja dos pagãos como dos judeus, dos gregos ou dos judeus. Então essa unidade é um discurso que de novo se demonstra muito necessário em um mundo que tende à divisão como o nosso. A consciência que todos somos filhos do mesmo Deus e muito mais para nós cristãos, porque entre nós, assim vai dizer o Novo Testamento, não existe estrangeiros, somos todos concidadãos. Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, o apóstolo vai dizer assim, quão belos são os pés dos que anunciam o bem, mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação. Nós acreditamos porque teve alguém que nos anunciou Jesus Cristo, que nos catequizou, que nos formou com os elementos da fé. Então, como a fé vem da escuta, sabe que na antiguidade, em Israel, eles pensavam que o surdo por isso não podia crer. A ligação da fé com o elemento da escuta. Claro que o surdo também tem diversas possibilidades outras de comunicação através da qual pode vir a fé. Mas é preciso que alguém nos anuncie a fé. Então, é aqui uma consequência lógica que, assim como cada um de nós recebeu a fé através de alguém que nos anunciou Jesus Cristo, nós também, cada um de nós tem o dever de anunciar, primeiramente com a vida, mas também com a palavra. Para que outras pessoas possam crer, é necessário que nós anunciemos. E quando nós celebramos a festa de um apóstolo, no caso Santo André, nós estamos diante de alguém que anunciou Jesus, que teve uma experiência, e pensemos naquilo que foi a história deste jovenzinho, André. Então, ser o discípulo do Batista, a um momento acreditar tanto na palavra do seu mestre, que reconhece que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista os preparou para esse momento de partir para o novo mestre, e então seguir a esse mestre, tão diferente do Batista, mas seguir, transformar as suas convicções, deixar-se transformar e assim ser capaz de dar a própria vida
por causa daquele em quem ele depositou a sua confiança. Por isso que os apóstolos são para nós fundamento. Hoje no Evangelho nós temos um texto de São Mateus, aonde vai se dizer assim: Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. É deste André aqui que nós estamos celebrando a festa hoje. Aquele que é o irmão mais velho, Simão, é aquele que Jesus vai mudar o nome para Pedro. O nome André quer dizer homem. Daí vem a palavra grega. Só tem dois dos apóstolos que tem esse nome grego, que é André e Filipe. O restante não. E tem um momento no Evangelho que esses dois são chamados pelos gregos para mediar o encontro deles com Jesus. Ora, então esses dois estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Então, para aqueles pobres pescadores sem muita cultura, a rede, o barco, era tudo. Não tinham muitas outras coisas. Então estavam ali trabalhando. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. É interessante o modo de Jesus falar, porque ele vai encontrar a maneira justa para dialogar com a pessoa a partir dos critérios que a pessoa possa compreender. Então, a pescadores, ele vai dizer: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Muitas vezes, quando vejo esse modo de agir de Jesus, eu vejo que o desafio nosso hoje é aquele de conseguir falar com as categorias, sendo fiéis ao Evangelho, mas falar com as categorias que o homem e a mulher de hoje possam nos compreender. A sede de Deus está presente em muitas pessoas, mas falta alguém que vai ali dizer a palavra justa, do modo que ela possa compreender esta pessoa e então aderir ao Senhor Jesus. A este mestre que fala assim, deste modo tão curioso, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente, quer dizer, logo, não fizeram perguntas. E é interessante no Evangelho quando Jesus chama, não somente a esses, mas quando ele vai chamando os outros também, os outros apóstolos, imediatamente. Não fazem perguntas, não criam dificuldades, não avaliam, mas imediatamente. Para falar de uma pessoa que criou dificuldade, nós temos Zacarias, aquele que vai perder a fala, porque ele duvida, coloca em dúvida a promessa de Deus, de que ele vai ser pai de João Batista. Então, aqui nós temos essa disponibilidade imediata, mas deixam as redes. Deixar as redes é deixar tudo. Não era possível levar o barco. Se deixam a rede, é porque deixam tudo, deixam o pouco que tinham e seguem. Seguir quer dizer, essa expressão do caminho do discipulado, seguir Jesus, seguir o mestre, quer dizer, é o mestre que vai à frente, é ele que vai abrindo o caminho, é ele que vai indicando o caminho, é o mestre que vai, então, indicando qual é a formação que ele oferece e qual o caminho para chegar com ele até a cruz. Hoje no Evangelho, então, nós temos a vocação desses dois primeiros apóstolos, mas logo em seguida também tem a vocação dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Esses vão deixar ainda mais, porque estavam com o pai. Os primeiros tem ali para deixar as redes, a barca e ali vão. Esses vão deixar também o pai e vão seguir. André é aquele que também, mais um dos apóstolos, que conheceu Jesus. A experiência de Jesus foi tão intensa, a experiência deste encontro com o Senhor, que eles resolvem mudar a vida de um modo radical. E eles então seguem Jesus e têm à disposição, mesmo convivendo com a dúvida, com as dificuldades que nós encontramos em todos os apóstolos, nas diferenças que eles têm, eles vão deixar tudo para seguir o Senhor. E vão deixar até a própria vida, todas as seguranças. E por isso nós podemos crer, porque esses homens deram a vida pelo Evangelho.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.